mas é um bocadinho como a moda, não é? Não é porque é tendência que as coisas nos ficam bem ou nos assentam bem, e com a casa é a mesma coisa, não é por ser tendência que nós vamos gostar de viver num ambiente que é tendência, não é? Portanto, isso são espaços muito pessoais para deixarmos que, pronto, guiar-nos só pelas tendências, se não nos identificarmos com isso. E pela sua opinião e experiência, as pessoas hoje em dia estão mais interessadas em renovar continuamente a sua casa? Porque antigamente era, decorou a casa, agora durante 20 anos fica sempre igual. Certo, exatamente. Isso é um facto. A pessoa antes decorava as casas para a vida, não é? Portanto, também tem muito a ver com a democratização das próprias lojas, com a democratização da decoração, não é? Antes existiam muito poucos espaços vocacionados à decoração e os que existiam exigiam um gasto de dinheiro muito mais avultado, não é? Hoje em dia não, hoje em dia já temos uma série de lojas a preços acessíveis que permitem não só fazer essa mudança, essas alterações com mais regularidade, como uma mudança, um extreme makeover, se a pessoa quiser, sem ficar com um peso na consciência enorme, não é? Porque lá está, porque não gastou um dinheiro para a vida inteira. Portanto, acho que sim. E uma pessoa que quer fazer uma mudança assim mais low cost, o que é que deve de fazer? Existem algumas soluções que podem ser consideradas low cost e que as pessoas podem implementar nos espaços que já têm, sem obrigar a uma mudança integral, não é? Por exemplo, uma pessoa que esteja farta da sua sala, ou da divisão que for, pronto, não interessa, mas realmente não tem oportunidade de deitar tudo fora e preenchê-la novamente. Existem algumas soluções que permitem uma roupagem completamente diferente àquele ambiente, sem a pessoa, lá está, de forma low cost, como, por exemplo, pintar uma parede num tom diferente ou colocar-lhe um papel de parede, mudar umas almofadas, uns abajures, mudar a própria disposição dos móveis na sala. Portanto, são pequenas mudanças que, se a pessoa aplicar numa divisão onde já existe mobiliário, que vai sentir a mesma diferença. Portanto, eu hoje não tenho dinheiro para fazer uma sala por completo, mas se eu chegar ali, alterar a disposição dos móveis, inverter o tom predominante da divisão, portanto, retirando-lhe, lá está, almofadas, como eu estava a dizer, ou fazer um apontamento de cor numa parede. E depois ir também fazendo algumas alterações de pequenos objetos, não é? Acessórios decorativos, já consegue uma grande alteração no seu espaço, de forma low cost, não é? Não é possível para todas as pessoas, não é só para quem tem assim Um gosto ou sem gosto com... para decoração. Sim. É possível para sim, é uma coisa possível para qualquer pessoa, sim. Quais é que são as novas tendências? Estava a falar há bocado do coral, quais é que são as novas tendências no mundo da decoração? Portanto, eu acho que uma das tendências é essa do tom, não é? O tom coral, que é uma tendência geralmente anual, portanto, daqui a um ano certamente a Pantone definirá outra. Eu acho que permanece também muita tendência escandinava, portanto, como estávamos a falar há pouco, as pessoas recorrem muito e gostam destes tons suaves, acho que é uma tendência, os materiais naturais, portanto as madeiras, as fibras naturais, as lãs, acho que isso é também uma tendência. Toda a gente consegue arranjar alguma coisa. E há alguma coisa que as pessoas costumam fazer que não fica bem de todo? Que não fica bem. Trocar as divisões. Por eu cozinha na casa de banho, é? Não, eu acho que agora assim de repente não me ocorre nada que seja completamente proibitivo. Pronto, não. Eu acho a única coisa que me ocorre é de facto a questão da proporção, não é? Acho que
é a coisa que realmente fica menos bem, que a pessoa deve ter mais atenção, é a proporção do mobiliário ao espaço que tem. Isso aí é que eu diria que não, que é proibido fazer erros desses. Pronto, de resto, a pessoa é livre de dar asas à imaginação, desde que se sinta bem lá dentro. E alguma dica que queira dar, aqui desvendar, para pessoas que têm assim as divisórias assim mais pequeninas? Mais pequenas. Sim, fugir de mobiliários escuros, portanto, tons muito carregados, não ajuda, não é? Quando os espaços são pequenos, os tons claros ajudam a ampliar. Claro, há sempre o truque dos espelhos, não é? Portanto, a pessoa não só usar espelhos como elementos decorativos, como forrar uma parede integral com um espelho é também uma opção para quando os espaços são pequenos, e não atafolhar de objetos, não é? Acho que isso também é fundamental. Quando os espaços são pequenos, ser muito seletivo, não é? Ter coisas boas, mas, portanto, todas elas funcionais, não é? Com algum objetivo. Estão lá para algum objetivo. E todas as publicações que já escreveu no seu blog, quais as que deram-lhe mais prazer de escrever? Essa pergunta é difícil, porque quando publico algum artigo foi porque naquele momento, portanto, aquele tema para mim foi interessante, ou foi pertinente, ou me deu algum gosto em particular. Mas eu gosto sempre de artigos que surgem, por exemplo, na sequência de entrevistas também, onde aprendemos coisas com outras pessoas, onde partilhamos de outra forma. Gosto desses. E o que é que as pessoas podem encontrar mais? O que é que elas podem, conhecimento é que podem ir lá buscar ao seu blog? Conhecimento, podem aprofundar um bocadinho estas temáticas que temos estado aqui a falar, sugestões low cost, brincar com a cor, podem inspirar-se ou tirar imensas ideias, por exemplo, para quartos de criança, que também é uma coisa que às vezes também nos procuram nesse sentido. Quando chegam crianças à família, as pessoas ficam outra vez um bocadinho perdidas. Agora tenho aquele quarto que agora tenho que adaptar e, portanto, preciso de ajuda. Pode ser também uma boa fonte de inspiração. Tenho algumas entrevistas que as pessoas também podem ler, algumas com pessoas relacionadas também a esta área, não é? Portanto, a outros decoradores, a outros profissionais da área. E depois uma série de espaços, muitos internacionais, portanto que eu própria não estive lá, in loco, mas que por algum motivo ou por outro são completamente inspiradores, não é? Ou porque são muito fora da caixa, ou porque estão muito bem pensados do ponto de vista funcional, ou porque o resultado é mesmo bonito. E como é que foi a evolução desde que começou a escrever até agora? O que é que mudou Em relação ao seu blog? O que é que mudou? Olha, mudou uma coisa que eu tenho imensa pena, que foi o tempo disponível. Muda, sim. Exato, ou seja, como lhe disse, o blog na altura surgiu numa fase coincidiu com a minha licença de maternidade, não é? E, portanto, apesar dos meus dias serem atribulados, não é? Como qualquer família, não é? Com um recém-nascido em casa, mas apesar dos dias serem atribulados, a verdade é que eu conseguia orientar-me e escrever quase diariamente. Perdão, atualmente, com a profusão de projetos onde eu me fui envolvendo, acabo por realmente já não atualizar o blog com tanta regularidade como gostaria. Hoje em dia temos, felizmente, as redes sociais que ajudam a preencher essa lacuna, ou seja, imagino se eu fizer uma atualização ou duas por semana, em termos de conteúdos no blog, depois as pessoas já podem ir acompanhando as redes sociais, que conseguem sempre ver ou que projeto é que eu estou a desenvolver naquele momento, ou que sítio giro por onde eu passei, e acabo por tirar uma fotografia, não é? E publicar, e olha, é inspirador. E, portanto, são outras formas mais rápidas da pessoa se manter presente e pronto. E, ao mesmo tempo, passar, assim, algumas inspirações.
E como é que é gerir isto? E ainda mais o ateliê, que agora também trabalha nessa parte. Sim, exatamente. Não é fácil, porque na verdade eu faço um bocadinho malabarismo entre portanto, a própria revista, onde permanece, não é? O blog, com a atualização que já vos expliquei, que já não é tanta quanto gostaria. E o ateliê, que é sempre que é ainda um bebé, não é? Porque estamos ainda em fase de afirmação e, portanto, não tem sido fácil, mas como se costuma dizer, quem corre por gosto não cansa e eu gosto imenso e as áreas estão todas relacionadas, portanto, quer dizer, eu vou mudando de chip, mas não é assim uma mudança tão drástica, não é? Porque muitas vezes eu até estou a trabalhar para uma determinada situação que acaba por me fazer luz para outra, não é? E, portanto, e isso é interessante, essa interação em termos de atividades. E como é que foi criar e arriscar neste projeto do ateliê? Ai, foi super de motivador. Foi muito motivador, porque foi ver algo, portanto, que já era uma própria marca, uma micromarca, não é? Criada, portanto, de forma muito genuína e amadora, não é? Portanto, a partir de casa. Vê-la crescer e ganhar uma proporção que nunca tinha pensado, não é? E pronto, e fazê-lo acompanhada por outras pessoas que acreditam no projeto, que me dão força e pronto, e portanto tem sido super motivador. E o que é que as pessoas podem esperar do ateliê? Do ateliê, eu creio que nós estamos aptos a dar ajuda, quer ao nível da arquitetura de interiores, portanto, às vezes há muitas pessoas que necessitam de fazer obra e têm alguma dificuldade na escolha de materiais, escolha de revestimentos, portanto, definir ali às vezes um bocadinho o layout do próprio apartamento e, portanto, nós auxiliamos nesse campo. Em termos de obra, não é? Portanto, se o projeto, temos alguns projetos já começam logo nessa fase. Depois temos projetos que enveredam, portanto, até ao final, que é desenvolver o próprio projeto de interiores, o chamado chave na mão, onde nós pensamos o projeto de uma forma integral, depois decoramos, portanto, e o projeto só termina quando colocamos o último objeto no sítio certo e a pessoa entra e vê tudo montado. E depois também temos outras soluções, como o homestaging, que são pessoas, por exemplo, que estão em fases muito particulares ou têm necessidades muito particulares de venda ou de aluguer dos seus imóveis e precisam então de fazer ali de torná-lo mais apelativo, com custos controlados. Portanto, é também dos serviços de que dispomos, ou então coisas pontuais, serviços de consultoria. Às vezes há pessoas que gostam de concretizar os seus próprios projetos, não é? Não precisam de profissionais nesse campo, mas depois têm pequenos bloqueios que não estão a conseguir resolver. E então, às vezes com pequenas consultas de 2 horas, ou portanto, coisas rápidas, e consecutivamente mais económicas e mais acessíveis, nós conseguimos desbloquear e mostrar uma orientação, não é? Um caminho para que a pessoa depois prossiga com o resto do projeto. É também outra das opções de que dispomos. Quais são os planos para o futuro? Planos para o futuro? Um futuro assim a curto prazo ainda, é realmente tornar o ateliê mais sustentável, continuar da forma que esteve, pelo menos este ano 2018, sempre com trabalho ininterruptamente. Pronto, olha, e sobretudo permitir-me continuar a ser feliz na minha própria criação de emprego, não é? E a fazer aquilo que eu gosto. Eu acho que se conseguir concretizar isso, já fico satisfeita, exatamente. Sente-se realizada? Sim, completamente, sim. Isso é o que se quer. E é assim que terminamos então esta parte. Muito obrigada, Muito obrigada eu pela tudo oportunidade. Até uma próxima. Obrigada para o programa também, parabéns. Obrigada. Obrigada.